Show, galera, sem nada pra fazer na área, top 10 fatos que você não sabia sobre Godzilla. Primeiro fato, como surgiu Godzilla? Ele foi inspirado em dois desastres nucleares sofridos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, o ataque a Hiroshima e o ataque a Nagasaki, e também pelo naufrágio do Luke Dragon 5, um navio pesqueiro japonês que foi destruído durante testes nucleares americanos no Pacífico Sul. Gojira foi lançado em 1954. O monstro foi criado a partir da fusão genética de diversas espécies como Tiranossauro Rex e crocodilos. Sua pele enrugada e marcada faz referência às cicatrizes que os sobreviventes dos desastres nucleares carregam pelo resto de suas vidas. Apesar de, com o passar do tempo, os filmes do Godzilla terem se tornado mais leves e em alguns casos até mesmo cômicos. Sua primeira aparição era uma metáfora sombria sobre os horrores da guerra e a evolução da ciência e tecnologia. O filme foi um sucesso absoluto e foi a estreia mais lucrativa na história do cinema japonês. Fato número 2. Simbologia. Nas primeiras aparições do personagem, o Godzilla representava os Estados Unidos e seu ataque à nação japonesa. Com o passar do tempo, o aumento da fama do personagem, ele se tornou um símbolo da nação do sol nascente. Outros monstros foram criados para representar outros países. Quando a China começou a fazer testes nucleares, eles foram representados por King Ghidorah, o pterossauro gigante, e Rodan foi o símbolo utilizado para representar a União Soviética. Godzilla vs Mechagodzilla, de 1974, é uma alegoria à ocupação americana em Okinawa, com Godzilla representando o Japão e sua versão tecnológica, os Estados Unidos. E se você está gostando do nosso vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos que vão ter. Semana que vem vai ter um vídeo muito semelhante a esse, provavelmente sobre o King Kong, ou trarei um vídeo sobre King Ghidorah, e mais vídeos sobre o Monstroverso e curiosidades relacionadas a isso. Então faz isso aí, deixa aquele like que só você sabe dar e vamos pro terceiro tópico desse vídeo. Terceiro fato. Hoje em dia, a maior parte dos filmes de Godzilla é feita totalmente em computação gráfica, com o personagem sendo inspirado em diversos animais, como iguanas, dragões de Komodo e até mesmo ursos. Mas, muito antes dos computadores serem tão importantes para a indústria cinematográfica, o chefe de departamento de efeitos especiais de Toho, Eiji Tsubaraya, era o responsável por coordenar as batalhas de monstros. Inicialmente, ele planejava usar técnicas de stop motion, como as utilizadas em King Kong, mas os estúdios acharam um custo muito absurdo. Veio então a ideia de utilizar uma fantasia de borracha. O artista marcial Haruo Nakajima foi o primeiro e mais conhecido ator a se tornar o Godzilla, mas isso não foi trabalho nada fácil. A roupa era feita de pneu derretido e pesava cerca de 100 kg. Sob a luz de estúdio, Nakajima tinha a sensação de estar sendo cozinhado dentro do traje. Comenta aí quanto tempo você conseguiria ficar com esse traje. Quarto fato, o rugido. Uma das marcas registradas de Godzilla é seu inconfundível rugido. O compositor do primeiro filme, Akira, testou os rugidos de diversos animais, mas nenhum agradou os produtores. O resultado final foi obtido quando Ikufube usou uma luva de couro molhada com óleo de pinheiro e passou sua mão sobre as cordas de um baixo. Sim, o primeiro rugido do Godzilla foi criado um instrumento musical. Com o passar dos anos, os novos compositores foram aprimorando o rugido do personagem e muitos deles preferem manter sua fórmula em segredo. Um dos casos mais interessantes aconteceu em 2014, quando Eric Adderhall e Ethan Van Der Rey estavam procurando o rugido perfeito para Godzilla. Eles espalharam caixas de som gigantes pelas ruas de Burbank, na Califórnia, e testaram o rugido que haviam criado. Eles sabiam que havia feito um bom trabalho, quando a polícia começou a receber uma série de ligações acreditando que os rugidos ouvidos eram reais. Imagina você fazendo seus afazeres diários, de repente começa a escutar um rugido de repente. Comenta aí o que você acharia. Quinto fato, Zilla. Alguns reboots dão uma nova roupagem para a franquia e acabam se tornando tão consagrados quanto suas versões anteriores. Foi assim com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Mas não se pode dizer o mesmo do Godzilla de 1998, estrelado por Matthew Broderick. Apesar do filme ter um retorno de bilheteria favorável, a crítica e os fãs detonaram a produção. Mais tarde, a Toho resolveu dizer que não era o verdadeiro Godzilla. Eles apelidaram o novo personagem de Zilla, isso mesmo, Zilla. E até mesmo lançaram uma história em que Godzilla original enfrenta a versão de 1998.
Pesquisa, galera, isso daí é muito interessante. Sexto fato, Bambi e Godzilla. Pra mim, esse é o mais bizarro de todos. Eu não sei se vocês já acompanharam, mas eu recomendo. Vamos lá. Se vocês acharam estranho Godzilla enfrentar ele mesmo, ou seja, o próprio Zilla, imagine o que aconteceria se o monstro encontrasse o frágil Bambi. Pois essa foi a premissa para uma divertida cena de créditos de abertura criada por Mary Newland em 1969. Apesar desse desenho em particular ter sido mais do que bizarro, Godzilla ganhou uma série animada depois do filme de 1998. Surpreendentemente, a série era muito bem produzida e em pouco tempo conquistou muitos fãs. Infelizmente, ela não teve força para competir com a febre mundial de Pokémon e acabou sendo cancelada depois de 40 episódios. Sétimo fato, outros monstros. Com dezenas de filmes na bagagem, Godzilla possui uma extensa galeria de inimigos e aliados. Alguns dos mais famosos são Gabara, uma criatura meio gato, meio lagarto, baseado na lenda japonesa de Oni. Mothra, uma força do bem com a aparência de uma mariposa gigante. Fato relevante dessa Mothra, se vocês acompanharam o filme Godzilla 2, o Rei dos Monstros, ela aparece no filme como uma aliada do próprio Godzilla e ajuda ele a enfrentar o próprio King Ghidorah. Tá? Eu recomendo que vocês assistam esse filme para ter um entendimento dos filmes futuros, né, do Monsterverse. Próximo, Gorossauro, um aliado de Godzilla com a aparência de um tiranossauro e famoso por seu chute canguru. Gamera, uma tartaruga voadora gigante, enviado por uma raça alienígena para conquistar a Terra, muito semelhante com o King Ghidorah, né? Um monstro de 3 cabeças, baseado na lenda de Hydra, uma das maiores ameaças já enfrentadas pelo Godzilla. Rodan, um pterossauro gigante que surge para ajudar Godzilla em diversas batalhas. Já o Rodan no filme do Godzilla Rei dos Monstros, né, o segundo filme, ele já é um rival, ele ajuda o próprio King Ghidorah, ele obedece King Ghidorah na luta contra o Godzilla, cuja própria Mothra derrota o Rodan. Após isso, ela tenta defender o próprio Godzilla e é morta pelo King Ghidorah. Caso eu tenha esquecido algum, deixe no comentário que eu vou ler e vou responder com certeza. Fato número 8. Quadrinhos. Entre 1977 e 1979, a Marvel Comics publicou uma série de histórias de Godzilla. Na trama, Godzilla desapareceu depois de sua primeira aparição no Japão, mas anos mais tarde foi encontrado congelado no Alasca. A SHIELD criou um esquadrão especial para lidar com o gigante, liderado por Dum Dum Dungan. A equipe até mesmo conseguiu atrasar Godzilla por um tempo, mas logo outras criaturas começaram a aparecer. Quando o monstro chegou em Nova York, os Vingadores tiveram de se unir ao quarteto de acabar com a cidade. Na verdade, depois de uma imensa batalha, Godzilla é convencido por aquelas pessoas são boas e não merecem ter suas vidas tomadas. O monstro então volta para o oceano por vontade própria. Recentemente, a Dark Horse passou a publicar o título de Godzilla. Recomendo, hein, galera. Nono fato. Primeiro Tokusatsu a ser americanizado. Muito antes de Power Rangers ser levado pela Saban para o mercado ocidental, Godzilla já destruía cidades para o terror dos cinemas americanos. 2 anos depois de estrear no Japão, em 1956, Gojira foi adaptado para o cinema americano e renomeado por Godzilla, o Rei dos Monstros. O roteiro foi alterado e novas cenas foram gravadas com Raymond Burr no papel de repórter Steven Martin. Fato número 10. King Kong vs Godzilla. Depois de Godzilla, dirigido por Gert em 2014, a Legendary decidiu apostar em uma sequência de filmes. 2018, o famoso Monsterverse. O estúdio também lançou um filme do Gorila Gigante 2017, né, que foi o King Kong e a Ilha da Caveira. O maior apontamento dos fãs com relação à diferença gritante do tamanho das feras em sua última aparição, Godzilla possuía absurdos 110 a 120 metros. A maior dúvida dos fãs é como que seria equiparado à altura de King Kong com Godzilla, já que o próprio Godzilla beirava os absurdos 110 a 120 metros de altura, enquanto Kong no filme da Ilha da Caveira possuía cerca de 30 metros. No filme de 1962, o gorila passou por uma série de alterações genéticas. No filme de 1962, King Kong passou uma série de alterações genéticas e ficou gigante, até mesmo possuía poderes elétricos. Provavelmente algo semelhante deve ocorrer no novo duelo, já que diminuir o lagarto japonês seria extremamente frustrante para os fãs. Um fato interessante sobre o primeiro duelo, o filme tem finais diferentes de acordo com suas versões. A versão exibida no Japão mostra Godzilla vitorioso, já na versão americana, King Kong leva melhor. E aí, quem que vocês acham que vai levar melhor nessa batalha? Comenta aí, você é Team Kong ou Team Godzilla? Não esquece de deixar aquele like monstro que só você sabe deixar. Se inscreve no nosso canal e até uma próxima. Tchau, um abraço.